Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Já estamos iniciando nossa terceira live hoje. Então sejam muito bem-vindos, todos que vão entrar. Hoje nós falaremos sobre reciclagem de bitucas de cigarro, dos resíduos do cigarro. Teremos a presença da Poiato Recicla. Boa noite, Marcos. Marcos, você vai entrar para nós conversarmos pelo seu ou pelo da Poiato? Se for pelo seu, eu já te convido para entrar. Boa noite, Gabi. Deixa eu convidar aqui. Boa noite, gente que já foi entrando. Nós vamos hoje ter mais uma live. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Rebeca. Tudo bem aí? Tudo bem, sim. Chegou? Eu comecei um pouquinho antes para o pessoal ir entrando, tá? Sim, Aí testar o áudio, ver se tá tudo ok. E eu também vou mandar o link pro pessoal dizendo que já começou a live, legal. tá bom? Você está ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Quem já tá chegando? A Priscila, a Juliana. Deem um toque se vocês estão nos ouvindo bem. Gente, quem já for entrando também compartilha a live, manda pros amigos, manda no direct para todo mundo, para mensagem. E a gente já vai começar a nossa live. Esse dia de calor, né? Nossa, tá bastante quente hoje mesmo. Tá muito quente. Não sei aí em Votorantim, mas aqui onde eu moro, normalmente é muito frio. E aí hoje fez muito, muito, muito calor. Não estava Ó, preparada. agora há pouco eu estava ouvindo o noticiário, diz que chegou a 38 graus hoje, na região de É muito. Sorocaba. Meu Deus. E é pertinho, né, Sorocaba de São Roque. Sorocaba, São Roque. É perto um Sim, pouquinho, é, né? é meia hora. Se não me engano, são 55 quilômetros. Você, quer dizer, 55 ou 60 quilômetros. É do ladinho aqui. A gente, depois a gente pode marcar uma visita, né, para conhecer. A gente tem uma disciplina de resíduos sólidos, é muito legal a disciplina. Sim. E depois a gente É, vai falar também, Rebeca, que é uma conduta da Poiato Recicla, né? Nós recebemos aqui escolas, universitários, pesquisadores, professores, porque todo mundo quer conhecer essa inovação, né? sim. E é importante para a gestão ambiental a gente reconhecer, porque é uma das áreas que nós trabalhamos, né? Que é o gerenciamento de resíduos, resíduos sólidos, e é uma área de atuação muito importante. Bom, não vamos falar antes da live, com certeza você vai fazer algumas Sim. perguntas, mas é fundamental a gente conversar sobre, nesse trabalho aqui, sobre gestão ambiental, porque tem muita gente que confunde, né? E se atrapalha, e às vezes atrapalha a gente também, né? Porque o pessoal quer fazer as coisas, mas não quer fazer da forma correta, entendeu? E para isso a gente tem que ter um trabalho de gestão de resíduos, né? Uhum, sim, é muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem que não é só ali chegar o resíduo, fazer o processo, mas tem toda uma conscientização antes disso. Sim, e tem o cumprimento das regras, que às vezes as pessoas atropelam isso também. Uhum, e as pessoas não entendem que é esse processo envolvendo todo mundo. Eu acho que a gente pode ir começando a conversar um pouco para entender, apoiar enquanto o pessoal vai entrando, né?
E aí a gente vai, para quem não sabe, porque a gente vai deixar gravado também essa conversa, hoje nós aqui o Centro Acadêmico de Tecnologia em Gestão Ambiental, nós vamos receber o Marcos Robles Poiato, nós estamos recebendo, e ele é empreendedor social e sócio fundador da Poiato Recicla. Ele divide a administração da empresa com os filhos, o Felipe Poiato e o Gabriel Poiato, e ocupa hoje a função de diretor comercial e é responsável por todo o planejamento estratégico e comercial da Poiato Recicla. Não vou falar mais muitas coisas sobre, porque ele também vai se apresentar um pouco. E o que eu quero entender, primeiro, o que nós queremos entender, Marcos, é um pouco da sua trajetória até chegar a Poiato Recicla. Como que, um pouco até você, qual era a sua relação, se você tinha uma relação com gestão de resíduos. Sim. Rebeca, então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz de estar podendo conversar com você, com as pessoas que estão participando hoje aí dessa live, e de estar atuando junto com o Instituto Federal de São Paulo. Nós que estamos também realizando várias lives com vários institutos federais de vários estados do Brasil e inclusive convidei várias pessoas, né, de outros estados até para que participem dessa live de hoje. Então, super bacana a iniciativa de vocês e sempre que eu precisar estarei à disposição, né? Bom, Rebeca, a minha trajetória ela é um pouco diferente. Eu não tinha nada a ver com o meio ambiente, né? Mas eu não caí de paraquedas, vamos dizer assim. E hoje, na verdade, a gente se tornou uma referência mundial nesse trabalho com as bitucas de cigarro no gerenciamento de resíduos. Então, minha trajetória profissional, que ajuda muito, né, na questão das bitucas de cigarro, principalmente na formatação estratégica da Poiato Recicla, começou em banco. Eu tive uma carreira em banco durante 15 anos quase, até chegar na gerência de banco. Eu fui responsável por operações especiais, as operações de financiamento de grandes empresas, né, mas operações diferentes das operações comuns, né? Então, POC, FINAC, leasing e tal. Então, eu já tive na época de banco uma oportunidade de ter uma trajetória de crescimento e eu até em algum momento eu imaginava que eu ia aposentar no banco. Em determinado momento, eu recebi um convite para trabalhar na indústria farmacêutica e foi aí que começou a minha caminhada com a história do cigarro, né? Começou na área de saúde e depois que eu migrei para a área ambiental. Então, eu fui convidado para trabalhar na indústria farmacêutica. Foi uma oportunidade de ouro que eu tive na época e aceitei esse desafio. Só para as pessoas saberem, sabe aqueles representantes que visitam os médicos com aquela malona preta nos consultórios lá? Então, eu comecei como representante comercial de um laboratório, fui me desenvolvendo, me tornei supervisor, depois gerente de área, depois me tornei gerente interior de São Paulo, gerente divisional, enfim. Eu fui tendo oportunidades, fui crescendo dentro da empresa, troquei de empresas 2 vezes nessa trajetória, com propostas de desafios também na área profissional, mas no segmento farmacêutico. E nessa última empresa que eu trabalhava na linha cardiovascular e na linha sistema nervoso central. São 2 especialidades médicas que trabalhavam muito a interação de medicamentos com cigarro ou bebida, né? E aí eu fui me familiarizando com essa temática do cigarro, até que comecei a fazer palestras de parar de fumar, participei de várias campanhas do parar de fumar e, inclusive, em congressos médicos, eu chegava a fazer palestra. Eu me tornei, na verdade, meio que um especialista em cigarro na saúde. Então, quando eu converso sobre cigarro comigo, eu trago um vasto conhecimento sobre os impactos do cigarro na área de saúde, né? E olha que interessante. Na elaboração da lei antifumo, eu também participei de algumas atividades lá, dar uns pitacos com o meu conhecimento na área de saúde, porque existia aquele problema das fumaças nos ambientes internos, né?
e precisava eliminar isso. Nessas conversas todas de eliminar, nasceu a lei antifumo, onde as pessoas não poderiam mais fumar nos ambientes internos e elas foram colocadas para fora. Bom, eu como um curioso por natureza, bom leitor, né, eu comecei a estudar isso e comentava com meus amigos na época. Falei, gente, olha, a lei antifumo, ela está perfeita, né, e vai ser um sucesso. Mas tem uma questão que é muito ruim e ela vai ficar pior. À medida que nós colocarmos as pessoas para fora, essas bitucas de cigarro, que já é um grande problema, e foi a vida inteira, isso aí não é um fato novo, né? Desde que eu me conheço por gente, as pessoas fumam e jogam no chão. E isso já me incomodava muito, né? E veja que eu trabalhando na saúde já tinha essa percepção. Quando então veio a lei do fumo, eu falei, cara, por que não chama alguém da área ambiental para dar uma orientação? E aí, para quem é gestor, né, Rebeca, você já vai entender. A gente fala de responsabilidade compartilhada, né? Então, olha, se eu estou com um problema já existente e eu vou agravar esse problema, eu entendo que eu teria que chamar alguém da área para passar esse problema para ele. Falou, vocês estão com um problema e isso vai se agravar por causa disso, disso, daquilo. E não aconteceu. E aí, nessa história de eu ser um curioso, eu comecei a estudar essa questão das bitucas de cigarro. E comecei a reparar que não tinha coletores específicos, não tinha uma logística de coleta, e pior, as pessoas não tinham a mínima noção, e ainda não têm, certo? Do impacto ambiental causado pelos resíduos de cigarro, né? E foi aí que eu comecei, então, a construir inconscientemente a estrutura da Poeta Recicla. Como eu viajava bastante, eu tinha a oportunidade de ir num lugar e conversar com as pessoas. Eu visitava secretarias de meio ambiente e queria saber do gestor público por que não trabalhava esse resíduo. E não era por falta de informação. Nós temos uma vasta literatura falando sobre o problema. O que a gente acabava percebendo, Rebeca, que era desconhecido das pessoas. Ou então falta de interesse em trabalhar isso. Por quê? Sempre que se falou de cigarro, as pessoas pensam no parar de fumar. Dificilmente você vai conversar com uma pessoa sobre cigarro, ela vai falar do impacto ambiental. Então, por quê? Ela não sabe, não se discute, ou não sabia, né? Porque depois do nascimento da Poeta Recicla, a gente aflorou toda essa questão. Então, nós acabamos percebendo que aí tinha uma oportunidade de criarmos um negócio. E só para encerrar essa introdução, eu trabalhei em banco, trabalhei em várias empresas, e eu também tinha vontade de ter um negócio. Eu só não sabia qual era o negócio. Eu pensava, vou montar um restaurante, vou montar uma oficina. Porque, na verdade, eu sempre fui um empreendedor, mas empreendedor corporativo. E eu queria ter o meu negócio. Foi aí, nesses estudos, nessas conversas, falei, olha, tá aí uma coisa que eu me identifico. Não existe e é uma baita de oportunidade de eu fazer um trabalho. Então, em 2010, nasceu a Poeta Recicla com esse propósito de minimizar os impactos causados ao meio ambiente pelos resíduos de cigarro. E de lá para cá, a gente só foi estudando, aprimorando e melhorando o nosso processo, até hoje a gente se tornar uma referência mundial, porque nós somos a primeira usina de reciclagem de cigarro do Brasil e a única no mundo a utilizar uma patente registrada. E essa patente foi desenvolvida pela Universidade de Brasília, né, que nós licenciamos e continuamos sendo o único. Então, isso é um diferencial bastante grande e que, logicamente, a gente fala um pouquinho mais. Então, só para fazer essa introdução de que a gente traz uma experiência sobre o cigarro na área de saúde e a gente incorporou a questão do impacto ambiental. Então, hoje, a gente tem uma cadeia completa do reconhecimento de toda a negatividade causada pelo cigarro para a sociedade. É isso. Que história, né? Sair do mundo corporativo para chegar
e pensar num processo totalmente novo no gerenciamento de resíduos. E como que Sim. foi que você iniciou esse contato com a Universidade de Brasília e pensou, não, nós podemos usar essa tecnologia? Como que foi esse contato, esse conhecimento da tecnologia que estava sendo desenvolvida? Qual foi esse processo? Sim, Rebeca, acho que vale a pena falar que quando eu já era um executivo de vendas de uma grande multinacional. E quando eu fui sair da empresa, né, ninguém entendia por quê. Renato, mas você tem uma carreira sólida, você é bastante conhecido e tal. Eu falei, mas eu gostaria de ter meu negócio. Eu acho que achei o meu negócio. Acho não, eu achei meu negócio e vou investir nele. Então, quando eu falei que eu ia abrir uma empresa de reciclagem, o pessoal achou que era coisa de outro mundo, que eu já estava ficando pirado. E quando eu falei que era reciclagem de pituca de cigarro, o pessoal falava, gente, mas não existe isso. Eu falei, não, exatamente, não existe. É por isso que eu vou investir e é por isso que eu vou dar certo, né, nesse segmento. Então, eu fui chamado de louco pelos meus filhos, pela minha esposa, por amigos, tal. Hoje é o contrário, né? As pessoas procuram a gente para até entender como que funciona essa inovação tecnológica. Mas respondendo você, Rebeca, essa pergunta é muito importante, por quê? Lá em 2010, quando a gente começou o nosso trabalho, nós não tínhamos tecnologia nenhuma. A nossa empresa era uma empresa de coleta e encaminhamento dos resíduos de cigarro, com ações educativas associadas. Então, a gente fazia palestras para explicar para as pessoas o impacto ambiental, por que não devia jogar no chão e como deveria ser o encaminhamento, a importância de ter caixas coletoras. Mas a gente revirou internet, pesquisou o mundo inteiro e nós não achamos uma tecnologia para reciclagem. Então, nós descobrimos lá em 2010 uma empresa que tratava dos resíduos da Souza Cruz, ou seja, resíduos de cigarro, né? A Souza Cruz, a maior produtora de cigarros do mundo, né? Com várias unidades no Brasil. Então, nós entramos em contato com a empresa que gerenciava os resíduos deles lá e falamos do nosso trabalho, que a gente coletava bituca, só que a gente não tinha que fazer, a gente tinha que mandar para o aterro. Foi aí, então, que eles falaram, olha, nós temos uma solução, só que ainda não está viabilizado, confirmado cientificamente. Então, eu falo, então nós vamos contra, por quê? Porque eles não recebiam bitucas, não tinha uma empresa que coletava bitucas. Ele falou, então com vocês a gente vai casar, porque nós temos uma solução paliativa e vocês têm as bitucas de cigarro que vocês coletam. Então nós abrimos então essa empresa, Poeta do Ciclo, como uma empresa de coleta e nós encaminhávamos para eles lá. Esse lá é na cidade de Curitiba, né, onde eles tinham a unidade de processamento deles lá. Bom, nós fizemos isso durante um período. E aí, o que aconteceu? Como não tinha essa validação, e a gente tinha propósito de ser uma empresa de referência, uma empresa conceito, e a gente precisava, então, ter uma validação científica. Senão, não tinha embasamento, né? Então, a gente ficava meio assim, manco, né? Nossa, eu preciso fechar esse circuito, eu preciso fechar. Foi aí que, de novo, o acaso trouxe uma luz para nós. Num sábado, de manhã, assistindo Como Será, na Rede Globo, né, aparece uma reportagem de uma aluna com uma professora que estavam fazendo uma pesquisa para transformar a bituca de cigarro em papel. Eu quase caí do sofá, né, porque eu há meses me descabelando, pesquisando, e de repente na TV eu estou assistindo lá, eles mostrando todo um processo de reciclagem, e que eles tinham pedido patente. Já falei, meu Deus, achamos a solução. Aí foi um desespero para passar rápido sábado e domingo, para já na segunda-feira de manhã eu ligar lá na universidade. Na mesma semana, na quinta-feira, eu já fui para a Universidade de Brasília, já viajei para Brasília, já tive a reunião com a professora Terres, que é uma das pesquisadoras, e com toda a equipe lá, tem mais 2 pesquisadores, né? A professora Terres, que é especialista em papel no Brasil, o professor Paulo, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, ele é químico, um professor renomado também, e o Marco, que é o aluno que deu a ideia de fazer coletas na universidade para essa pesquisa.
Então, conversamos, tal, eu identifiquei, nós tivemos as reuniões lá para saber o que eu precisava para poder licenciar essa tecnologia e eu poder, então, dar seguimento aqui para colocar ela em uso no mercado. Foram alguns meses até preparar toda a documentação e ser validado. Já digo que esse trabalho de conscientização, de mobilização, que nós já executávamos, isso aí ajudou muito a validar o nosso processo na ONB, porque é uma instituição de ensino e se agrega um valor de educação, né? Isso teve valor para a gente ser credenciado, então, e nós conseguimos, então, licenciar. Bom, o licenciar é um documento que te dá direito de você fazer uso da tecnologia. Mas imagine, nós vamos ter que construir uma usina, quais são os equipamentos, para quem nós vamos vender, quem nós vamos contratar. Aí começou toda uma história. Por quê? Quando você abre um negócio que já existe, você, teoricamente, você copia, né, a sequência. No nosso caso, não. No nosso caso é pioneirismo. Então, vamos desenhar uma planta. Como que vai ser essa planta? Então, desenhamos como ia ser a nossa usina aqui, com a ajuda dos professores lá de Brasília. Como que vai ser os equipamentos? Aí fomos atrás de equipamentos. Alguns deles nós tivemos que adaptar panelas, adaptar máquinas para lavar as bitucas, enfim. Fomos adaptando até a gente chegar hoje num processo que hoje se torna referência, né? Então foram passo a passo a gente investindo e olha que interessante, que acho que vale a pena as pessoas saberem como que é esse processo de inovação no Brasil. A Universidade de Brasília pediu a patente dessa tecnologia em 2003. A patente só saiu em 2014. Foram 11 anos para sair o registro da patente. A Poiato Recicla licenciou em 2014. Nós só conseguimos inaugurar a nossa usina em 2016. Vai vendo. Mas por quê? Porque não é só montar a usina e pronto. Aí você tem que ter a licença de funcionamento, a prefeitura tem que autorizar, aí você tem que entrar com toda a documentação da CETESB para validar. Imaginem vocês que até hoje bituca de cigarro é considerado um lixo não reciclável, porque a literatura não foi modificada ainda. E já faz 10 anos que nós reciclamos bitucas de cigarro. Olha que interessante. Aí, qual é o registro que vai fazer? Não tem. Vamos pesquisar, vamos achar. Tá? Aí nós conseguimos, então, a licença da CETESB. Depois, a licença do IBAMA. Aí, licença da Polícia Federal. Licença da Polícia Civil, porque ele trabalhava com produtos químicos. Então, a gente tem que ter licença das polícias também para a compra dos produtos. Então, eu estou comentando isso, Rebeca, porque eventualmente alguém que não conhece pensa que hoje tudo pronto, é tudo fácil de falar, né? Ela funciona, coleta, já transforma em papel. Mas esse processo de inovação e você colocar ele no mercado, ele demanda muita, mas muita paciência, requer investimento, porque você está investindo e você não sabe qual é o tempo de liberação para você poder fazer, então, a operação. Então, tem várias etapas para serem cumpridas, né? Então, eu acho que vale a pena algum gestor ambiental que queira atuar na área e tal, ele tem que ter um bom planejamento e uma boa retaguarda para ele sustentar esse período, né? Entre as licenças e o funcionamento da empresa. Depois vem a parte de venda ainda, né? Mas então foi assim que aconteceu esse contato com a Universidade de Brasília e chegamos então até a inauguração, né? Então, de 2016, de verdade, a gente se tornou um referencial nesse trabalho, transformando bitucas de cigarro em papel artesanal, que eu já tenho aqui, tá para mostrar para você depois aqui. Sim. Gente, para quem está chegando agora, não estava conosco desde o começo, hoje nós estamos aqui recebendo o Marcos Poiato, um dos sócios fundadores da Poiato Recicla, a primeira usina
de reciclagem de bitucas de cigarro do Brasil, que utiliza uma tecnologia patenteada nacionalmente. E assim, é um prazer estar aqui, nós estamos conversando sobre um assunto tão inovador. Então, se vocês estão chegando aqui, compartilhem essa live com amigos, com familiares, para a gente conversar um pouco sobre esse mundo, que é um mundo ainda que precisa ser muito desbravado, que é a reciclagem dos resíduos do cigarro. E, assim, depois de ter conseguido as tecnologias, conseguido a tecnologia, organizado a usina, quais são as atividades, né, que vocês desenvolvem até vocês terem coleta? Como que funciona a Poiato Recicla, as atividades que vocês desempenham aí? Sim, a Poiato Recicla é uma empresa prestadora de serviço. Qual é o serviço que a gente oferece para o mercado, né? E acho que vale a pena falar também que nós atendemos o público, setor público e o setor privado. Nós temos muitos clientes, prefeituras, autarquias, instituições públicas, né, no Brasil inteiro, e nós atendemos também o setor privado, tanto a indústria como o comércio, né? E quais são os serviços que nós disponibilizamos? Então, nós temos as caixas coletoras de bituca de cigarro, que já é um diferencial da Poiato Recicla também. Por quê? Quando nós desenhamos, né, o nosso planejamento estratégico, a gente identificou no Brasil que já tinham 45 empresas que produziam caixas coletoras ou as famosas bituqueiras, ou cinzento. Mas o nosso trabalho tem um algo mais, tem essa questão de mobilizar a sociedade, porque a gente entendeu que não adianta ter lixeira se a pessoa não tem educação de jogar no lixo certo. Então a gente entendeu que tem que ter um programa socioeducativo aí associado. Então, olha, nós temos então as nossas lixeiras que se tornaram um diferencial. Nós criamos uma lixeira ou uma caixa coletora diferente de tudo que tinha no mercado. E na parte de cima dela tem um espaço para mídias educativas, que era uma maneira de a gente já levar informação para a sociedade sobre o impacto das bitucas no meio ambiente. Então, nós temos as caixas coletoras com mídias educativas. Nós montamos toda uma logística de coleta, limpeza e manutenção das caixas coletoras. Nós oferecemos para as empresas e para quem queira as nossas palestras e as nossas atividades educativas, que elas se dividem em 3 palestras, exposições em atividades, né, de datas comemorativas, ações que são realizadas em escolas e pelas prefeituras também. E nós temos as oficinas de artes, que nós levamos então a massa reciclada para fazer as oficinas de arte com instituições, com as escolas, onde a gente começa um outro trabalho educacional. E nós temos, então, a reciclagem do material. Então, nós temos caixas coletoras, a logística da coleta. Na coleta, nós também pesamos para ter um resultado final e todo mês nós emitimos um certificado para os nossos clientes de entrega desse resíduo. Então, é mensurado o resultado e é feito um relatório e um certificado que ele recebe mensalmente. Nós temos todo o processo das bitucas e, então, as atividades educativas. É isso que nós oferecemos para os nossos clientes. Entendi. E, assim, as empresas, elas contratam, como que... Porque, normalmente, quando a gente fala de logística reversa, reciclagem, é uma conta meio difícil de fechar, porque às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar por um serviço ambiental, por essa responsabilidade. As empresas, elas estão dispostas? Como que anda o mercado em relação à reciclagem desses resíduos de cigarro? Olha, Rebeca, nós temos que separar em 2 partes essa sua pergunta, né? Por quê? Quando nós falamos da logística reversa, nós estamos falando especificamente da indústria do tabaco, né? Porque são eles os produtores e são eles, teoricamente, os responsáveis por esse resíduo. Isso é uma parte. E nós temos, então, o nosso serviço, que a Poiato Recicla oferece para prefeituras e para as empresas. Então, olha,
Nessa parte que nós oferecemos serviços para prefeituras, para as empresas, nós iniciamos, por exemplo, porque parece que travou. Eu tô te ouvindo. Tô te Ah, ouvindo. tá. Tá, é que você travou na tela aqui, eu continuei falando, Ah, foi agora sim. você continuou, Não, né? pode falar, sem problema. Ah, tá. Então, Rebeca, nessa parte de mercado e que nós estamos oferecendo serviço, é fantástico o que está acontecendo. Então, veja que mesmo neste momento de pandemia, nós tivemos também, como todas as empresas, fazer uma adequação na nossa operação, porque muitos clientes, por exemplo, shoppings, alguns comércios fecharam, né? Então, obviamente, se eles estavam fechados, não ia ter coleta de bitucas. Mas, em contrapartida, prefeituras que a gente trabalha e a parte de indústria, ela continua a operação normal. Então, nós continuamos trabalhando, fizemos as adequações necessárias e não tivemos um impacto significativo. Ao contrário, nesse período, a gente acentuou o nosso trabalho educativo através das lives, né? Muitas lives, desde março para cá, a gente é muito solicitado. E só para dar uma ideia para você, no mês de junho foram 43 lives. No mês de julho, 32 lives. E ela vem numa continuidade sim. Até porque nós estamos expandindo para outras regiões do Brasil, então o pessoal fica ansioso para receber essas informações, né, de como que funciona, como que é o trabalho. E agora que nós estamos percebendo que nós estamos num período de retorno pós-pandemia, né, a gente também tem percebido que a gente tem muitas empresas entrando em contato, querendo ter um entendimento para poder utilizar os nossos serviços. Então, olha, é um trabalho que ele não é projeto mais, ele já é um trabalho. A gente não é mais startup, a gente não é mais microempresa, a gente já cresceu e já se tornou um novo negócio no mercado esse trabalho da Coiato Recicla, né? E a gente está muito satisfeito com isso. Sim. E assim, dentro dessas atividades, dentro do que vocês têm trabalhado esses anos, quais são os maiores desafios que vocês enxergam na reciclagem dos resíduos das bitucas, dos cigarros? Os maiores desafios nesse processo? Olha, Rebeca, por incrível que pareça, é o convencimento aos gestores públicos e privados da importância de fazermos esse trabalho. Olha, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, ela já publicou isso. Bituca de cigarro é o lixo mais encontrado nas ruas, calçadas, praias, mares e oceanos. A toxicidade do cigarro ele ultrapassa a casa dos 7.000 componentes tóxicos. É um dos lixos mais tóxicos do planeta. Ele não deveria estar nas ruas e calçadas. E não falta estudo falando sobre isso. Alguns estudos recentes mostram que apenas metade de uma bituca de cigarro é o suficiente para causar a morte de um animal marinho. Só metade de uma bituca de cigarro, com a toxicidade que tem ali. 2 bitucas de cigarro misturadas em 1 litro de água gera o equivalente a 1 litro de esgoto. Então, vai vendo a toxicidade que tem nisso e o impacto ambiental. Mas, por incrível que pareça, qual é a maior dificuldade nossa? Convencer gestores públicos e privados
de adotarem essas novas práticas. Por quê? Se eles não adotam, as pessoas continuam jogando nos ambientes, elas continuam jogando no chão. E para isso também precisa que os governantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, a gente tenha uma política pública mais adequada para isso, porque é um trabalho de conscientização, as pessoas não sabem desses impactos. E nós, onde nós estamos realizando nossas atividades, nós percebemos que quando tem um dispositivo, tem a caixa coletora, tem a coleta, e tem uma finalidade desse trabalho, as pessoas passam a ser colaborativas. Então a gente faz os trabalhos educativos, faz as palestras, as pessoas começam a utilizar o serviço correto. Principalmente quando ela sabe que esse material reciclado ele vai se transformar numa massa celulósica. Então, você imagina uma massa de pão, uma massa de pizza. É isso aqui, ó, certo? Ela é bem feinha, bem rústica, mas isso aqui já é papel reciclado. Não tem cheiro, certo? A primeira coisa que as pessoas fazem quando pegam isso aqui na mão é cheirar, para ver se não tem cheiro mesmo, certo? E não tem nenhuma toxicidade. Agora, esse material que a gente retira da cidade, a gente devolve, né, em forma de massa. As entidades da cidade ou as escolas, elas vão trabalhar para produzir a folha de papel. Então, você está vendo aqui uma folha de papel produzida com bituca de cigarro. Você pode, inclusive, colorir a folha com tinta biodegradável. Gente, isso aqui é tecnologia 100% brasileira e é totalmente viável, né? E aí, com esse material, a gente consegue produzir flores, artesanato, que as pessoas podem vender, certo? Olha, isso aqui é um buquê de flores. Olha essas flores. Tá dando para enxergar legal, Rebeca, aí? Eu estou enxergando legal. Pessoal, vocês estão enxergando bem? Porque às vezes eu estou tendo um retorno que vocês não estão tendo, mas eu estou enxergando bem as flores. Olha, isso aqui é um buquê de flores produzido no Instituto Canto Ferreira, em Campinas, que é uma instituição de atendimento à saúde mental, onde, com essa massa, eles têm a terapia e eles produzem artesanatos maravilhosos para vender. E dá uma olhada nisso aqui, ó. Caderno, um bloco, certo? A capa revestida de bituca de cigarro. Aí nós temos uma agenda, são materiais de primeiríssima qualidade, ó, agenda, certo? E olha que interessante, as nossas empresas que contratam nós para fazer esse gerenciamento de resíduo e a parte educativa nas CIPAs, CIPACMAs e envolver os funcionários deles nisso, são elas que compram esses brindes da instituição. Então, o que acontece? Nós temos um ganho ambiental, nós temos uma mobilização da sociedade na parte educativa, nós temos, então, a valorização da reciclagem através de uma tecnologia nacional, né? E temos também um trabalho de inclusão e renda. Veja o que está inserido nesse trabalho. Então, nós formamos aqui, Rebeca, o projeto ou o encaminhamento de uma economia circular. Nós estamos retirando um produto tóxico do ambiente e estamos devolvendo um trabalho de inclusão social, né? E aí você forma toda a cadeia produtiva. Nós somos uma empresa, nós contratamos funcionários, nós contratamos professores, nós fazemos educação, nós mobilizamos a sociedade, nós pagamos impostos. Então, a gente gera ou a gente movimenta a economia. E olha, hoje nós estamos trazendo material de Manaus, de Fortaleza, de Porto Alegre, de Santa Catarina. Nós estamos atuando no Brasil inteiro, né? E a nossa ideia não é ter uma grande usina aqui em Votorantim. A nossa ideia é termos pequenas usinas regionais para que a gente possa movimentar essa economia local. E olha que interessante, a gente já tem estados interessados nesse processo. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que ele é crescente. E como que ele é crescente? Ele é crescente no seguinte aspecto.
Hoje, a gente já pode falar que mais de 70 milhões de bitucas de cigarro deixaram de ir para o esgoto, para os bueiros, contaminar a água, para contaminar os mares, para gerar 70 milhões de bitucas com esse trabalho nosso, significa 70 milhões de movimentos na caixa coletora. E eu falei isso só para dizer do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Propor uma mudança de comportamento da sociedade. E olha que quando você leva o projeto redondinho, funcionando, olha como as pessoas colaboram e são participativas. Então, lógico que não dá para a gente entrar muito em detalhes aqui, né, Rebeca? Mas acho que já deu para as pessoas terem um entendimento de como que você desenvolve e como que você pode aplicar esse trabalho e por que ele está sendo premiado, por que ele está sendo um referencial para outros países. E aí tem essa questão também. Gente, na área ambiental, as tecnologias, quase que 99% delas vêm de fora para o Brasil e custam caro. Essa tecnologia é brasileira. Fomos nós que desenvolvemos. Então, gente, isso é nosso. E agora nós estamos levando essas informações para outros países. 15 dias atrás, tivemos aqui uma videoconferência com Portugal. Outro dia, nós estávamos conversando com a França, outro dia com a Itália. De repente, em 2017, eu fui fazer uma palestra em Dubai, a convite do governo do Oriente Médio, onde foram apresentadas 15 tecnologias inovadoras no mundo. E aqui do Brasil, a tecnologia escolhida foi a nossa. Então, você veja o que representa esse trabalho para nós brasileiros, entendeu? É um modelo. E é isso que a gente insiste. E a sua pergunta estava, qual é o desafio? O desafio está em nós brasileiros mesmo, em acreditar em nós e valorizar isso. É o prefeito da cidade, com o seu secretário de meio ambiente, adotar. É o gestor da empresa adotar e aplicar, entendeu? Porque o resultado já é mensurável, né? Ele é factível, ele acontece. E nós precisamos quebrar essas barreiras, principalmente gestores ambientais, né? Gestores ambientais. Nós não podemos ser só fiscais, nós temos que ser empreendedores também. E por que eu estou falando isso? Gente, em 2012, nós implementamos aqui na Poiato Recicla a certificação ISO 14001. Para quem não conhece a certificação ISO 14001, é a principal certificação ambiental e é reconhecida no mundo inteiro. Essa certificação, ela valida inclusive o nosso processo de reciclagem. E hoje nós temos a certificação dentro já do modelo 2015, que é a formatação mais atual da ISO 14001. Isso dá uma conotação da seriedade e do conceito que tanto a gente quer conquistar. Então, se você reparar no nosso site, você vai ver lá as empresas que trabalham com a gente. A maioria são grandes multinacionais, né? Porque esse era um propósito nosso também. Quando a gente foi buscar a certificação ISO 14001, eu falo isso em todas as lives quase, né? Gente, uma das empresas falou, pô, você é louco. Você já foi louco quando começou a trabalhar com bituque de cigarro. Agora você quer certificar a sua empresa. Tem grande empresa que não é certificada, você quer certificar. Eu falei, então, mas é o seguinte, eu tenho um propósito com isso. Eu quero atender grandes empresas. E eu tenho que mostrar para elas que eu sou uma empresa séria. E que eu sou certificado. Que eu tenho propósitos aqui. Entendeu? Nós vamos buscar uma tecnologia e desenvolvemos ela. Nós vamos buscar a certificação que valida o processo. Então, essas coisas foram se juntando e fizeram essa história que a Poiato Recicla está contando agora. E a certeza, Rebeca, que se a gente não tivesse construído isso, com certeza a gente nem estaria conversando com você hoje aqui e com o seu público, né? Porque tem todos os fundamentos, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Você estava falando da logística reversa. A indústria do tabaco, ela ainda não despertou para isso. Ela não despertou. Agora, não é que a indústria do tabaco não despertou para a tecnologia. A logística reversa, ela é perfeita. Só que nós precisamos ter empresas que entendam que isso é necessário, né? Mesmo porque, aproveitando a deixa,
A gente não recicla nem 7% do nosso lixo. E aí a gente tem um baita de um problema sério. Se a gente entrar nessa conversa do lixo, a gente vai ficar até amanhã conversando. Mas eu queria só pegar essa partinha para falar. É por isso que os resultados de reciclagem, eles não acontecem. Porque o governo não abraça e as indústrias também não abraçam. E não é por falta de conhecimento, e não é por falta de lei, é por falta de vontade. Vontade política e vontade de investimento na área ambiental. É isso. Aproveitei fazer um desabafo aqui. Sim, é assim, porque nós acreditamos que existem processos que eles não são vistos, entre aspas, né? Uma coisa pequena, uma coisa que ali eu joguei, ai, na minha cabeça desapareceu. Então as pessoas muitas vezes não entendem o impacto daquilo porque não está vendo ali como se fosse uma rua que quebrou, um hospital que caiu. Eles não estão vendo isso ali na hora. Então, Sim. é uma coisa que muitas vezes passa despercebida. Gente, nós temos bastante perguntas aqui e nosso tempo já vai dar, porque é 1 hora de live. Então, eu vou fazer uma última pergunta que nós separamos aqui do pessoal do Cátedra e depois a gente já passa para as perguntas rapidamente, as perguntas do público, porque hoje tem muita pergunta, esse assunto rende bastante. E assim, como que uma cidade, essa é a parte que eu acho que nos interessa, mas como que uma cidade, como que um estabelecimento, uma escola, nós aqui mesmo do Instituto Federal, como que nós podemos falar assim, Poiato, vem aqui, vamos trabalhar junto, vamos colocar caixa coletora. Como que funciona esse processo? Sim, e é muito simples, Rebeca, certo? Vamos dizer que a prefeitura vai chamar nós vamos fazer um mapeamento junto com a Secretaria do Meio Ambiente ou a secretaria que for indicada pela prefeitura. A gente vai mapear para ver a quantidade de caixas necessárias e a necessidade de atividades educativas, porque tem que ter atividade, senão o pessoal não aprende, eles não sabem, não vão ficar sabendo da importância. Quantas caixas coletoras e quantas atividades nós vamos realizar. Bom, com isso, a gente já tem uma métrica aqui, joga na planilha, a gente já passa o orçamento para a prefeitura. E o contrato é de 12 meses. Se for aí na IFESP, por exemplo, vai 2 caixas coletoras, aqui frequenta 200 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia, e o endereço. Com essa informação, quantas caixas coletoras, quantas pessoas frequentam o local diariamente, e o endereço, a gente já consegue dar o orçamento, o pagamento é mensal, né? E a gente, então, faz um contrato e o prazo mínimo é de 12 meses. Nós não vendemos caixa coletora. Nesse preço já está incluso as caixas coletoras, enfim, toda a operação que a gente acertar no orçamento. É muito simples de implementar. Uhum. Gente, para quem está chegando aqui não entendeu, nós estamos conversando com a Poiato Recicla, que é a primeira usina de reciclagem de bitucas de cigarro do Brasil. Eu estou falando rápido porque nós temos perguntas aqui do pessoal. E assim, quem quer se sentir interessado, é só entrar, nós vamos deixar lá no nosso feed o @, o endereço de todo mundo aqui, do Marcos, da Poiato, para vocês entrarem, conhecerem o trabalho, acompanharem e quem sabe levar para o seu local de trabalho, para a sua cidade. E assim, a Águida perguntou, e as pessoas, elas têm noção da quantidade de substâncias químicas que existem nas bitucas? Olha, muito legal essa pergunta da Águida. Rebeca, não tem. As pessoas não têm. Quando a gente vai conversar sobre cigarro, a pessoa fala, lá vem o cara para falar para eu parar de fumar. Tudo envolvido com a questão de saúde. Não sabe o quanto representa de contaminação na água, não sabe que é lixo, não sabe que isso é falta de educação, jogar lixo no chão é falta de educação, e bituca de cigarro, na verdade, não é lixo, é um resíduo que pode ser reaproveitado, né? Enfim, a sociedade ela não tem a mínima noção. E também as cidades não têm dispositivos, né? Então você também reclama do cidadão, mas ele também não tem aonde jogar. E se ele não tem conhecimento, é porque falta educação. Ou é educação básica, ou é educação ambiental, que nós também não estamos tendo.
certo? E a Magda disse que gostaria muito que a Prefeitura de BH pudesse abraçar essa causa. Então, Olha, que Magda, agora você bacana que a já sabe Magda o está processo. assistindo. A Magda e o Sebastião, eles atuam no Rotary, lá de BH. A gente já fez várias lives com vários clubes do Rotary e eu percebo a ansiedade que eles estão para a gente logo estar trabalhando com a Prefeitura de BH. Eu fico feliz de saber que eles estão aí participando também. As pessoas estão dizendo aqui que lindo, muito bom, projeto maravilhoso, parabéns. E a Milena Duran disse que qual é o planejamento da empresa para a expansão no país? Sim, eu falei há pouco que nós fizemos uma parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, que tem embaixadores em todas as regiões do Brasil. Nós começamos essa parceria em março e hoje nós já estamos com representação, através do Instituto Lixo Zero Brasil, em 11 estados brasileiros. Nós podemos atender em qualquer região do Brasil. E a nossa meta com representantes locais até dezembro, estar em todos os estados. Inclusive, amanhã eu tenho uma live com Manaus, que nós vamos iniciar atividades agora em outubro, em Manaus e a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós já estamos, olha, vou começar do sul para cima, olha. Nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, nós estamos em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amazonas, então, e Rio Grande do Norte agora. Veja que a gente andou rapidinho nesses meses aí. Né? Sim, e inclusive quero falar que nós pudemos conhecer o trabalho da Apoiato através da Semana do Lixo Zero que teve com a Casa Causa. Então, foi uma parceria que dali eu pude conhecer, nós do CATICA pudemos conhecer o trabalho de vocês através dessa parceria. Um evento muito incrível que também teve. E o Diego Marques, ele pergunta, Marcos, não seria usual investir mais no marketing digital? Tenho certeza que muitas gestões pelo Brasil desconhecem o trabalho de vocês. Não, com toda certeza. Como que é o nome da pessoa, Marco? O Diego Marques. O Diego. Eu acho que o Diego tem toda a razão. E olha que interessante. Como nós temos uma demanda tão grande, se vocês repararem lá no nosso Instagram, o nosso site, a gente tem uma infinidade de atividades. Então, para nós, a gente imagina que muita gente conhece, mas a gente se depara com a grande maioria das pessoas. Nossa, eu nunca ouvi falar de vocês, nem sabia que cigarro não era reciclado. Então, a gente faz um esforço muito grande de acentuar essa divulgação, mas, por um outro lado, a gente entende que o governo também tem responsabilidade nisso, porque as pessoas esperam muito da empresa fazer isso. Veja que é um trabalho socioambiental. Então, o governo tem que assumir essa responsabilidade, porque os investimentos são altos. A gente tem que investir em equipamentos, em funcionários, em colaboradores, em treinamento de pessoas, em marketing, mas nunca é suficiente. Em contrapartida, esse é um problema público e que o governo não faz a parte dele. Então, veja, quando eu estava insistindo aí, você fez a pergunta, qual é a maior dificuldade? Aí está a dificuldade. É que o gestor público, que deveria se comunicar com o munícipe, ele não faz essa parte. Então, é por isso que, aparentemente, parece que a gente não está sendo efetivo, né? Mas, pelo contrário, a gente tem uma demanda gigante aqui de atendimento, né? Mas, com certeza, se o governo fizer mais, o governo federal fizer mais, se o governo estadual fizer a parte dele e o municipal fizer a parte dele, com certeza, rapidinho a gente chega no Brasil inteiro em 2 meses, entendeu? Que é assim, nós não estamos aqui para salvar o mundo, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas eu entendo a colocação do Diego e acho muito importante isso. A Agatha disse que as caixinhas vão ficar lindas no IFSP e nas adegas de São Roque. E deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Já pedimos desculpa, porque eu acredito que teve um tempinho aí que ficou travado. Não sei o que aconteceu, mas, né, ao vivo sempre tem alguma coisa do tipo.
Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui do Diego. Acho que é um comentário. Marcos, em média, qual seria o gasto de uma prefeitura para investir na coleta de bitucas? Penso que talvez pelo gasto, muitas prefeituras não tenham condições de investir. Bom, nós preferimos não falar valores aqui, mas eu diria para o Diego que a gente tem várias prefeituras que adotam, certo? E nós entendemos que tem muitas prefeituras que falta recurso. Mas tudo é uma questão de prioridade. Às vezes falta recurso para isso, mas sobra recurso para outras coisas, entendeu? Então é uma questão de prioridade. Só para dizer para o Diego, olha, ontem nós fechamos com mais duas prefeituras, e grandes prefeituras, né? Então, o que a gente acaba percebendo é que quando o gestor quer, ele arruma verba. Então, isso já não é desculpa mais para nós, entendeu? Sempre a cidade vai falar que não tem verba, mas a gente sabe que existe uma reserva de verba, né? Então, porque se não for assim, a gente também nunca vai ter nada, né? Nunca vai ter verba, nunca vai ter verba. Tá bom, então não vamos desenvolver a pesquisa, nós não vamos capacitar mais as pessoas, nós aqui não contratamos ninguém, a gente não faz investimento, porque não vai ter ninguém que vai contratar a gente. Na verdade, não é isso que acontece. Então, olha, volto naquilo que eu falo. O gestor público e privado, eles têm que estar mais abertos para essa questão da sustentabilidade. A gente tem conversado muito nesse momento de pandemia. Existe uma percepção que essa questão ambiental e a questão da sustentabilidade, ela virou uma pauta emergencial. Esse trabalho que nós realizamos, ele envolve secretarias de meio ambiente, secretaria de saúde, secretaria de educação, secretaria de desenvolvimento econômico e também a secretaria de ação social. Se uma prefeitura não tem recursos em 5 para dividir esse serviço em 5, é muito triste. No nosso entendimento, não é falta de recurso, é falta de conhecimento e vontade de realizar. Sim. A Mari Bonilla, espero que tenha pronunciado corretamente, disse que ela é representante em Lages, Santa Catarina. E voltando ao assunto de investimento, reciclagem, sustentabilidade, serviços ambientais, muitas vezes não são valorados. As pessoas não entendem que existe um valor naquele serviço ambiental e que ele precisa ser pago, porque a gente precisa contratar pessoas, investir em educação, investir em pesquisa. Então, muitas vezes, nós, gestores ambientais, pessoas que trabalham na área ambiental, nós precisamos muitas vezes mostrar que aquilo tem um valor sim e que tem um efeito sim benéfico se você investe naquilo. Então nós somos muitas vezes um representante comercial do meio ambiente. A gente tem que mostrar esse valor, mostrar a importância de pagar eu investi em reciclagem, investi em compostagem, investi em saneamento básico. É um processo. Esperamos vencer, que as pessoas entendam. Esse comentário seu matou toda a charada, entendeu? É exatamente isso. Ou nós valorizamos isso, ou nós vamos continuar com o que está acontecendo no meio ambiente. Olha, reciclagem, ela não funciona mais, não tem investimento, não tem vontade, entendeu? Os impactos acontecem, então não adianta a ONU publicar que é o lixo mais tóxico do planeta, é o mais encontrado. Não, tá bom, e o que nós vamos fazer? E para fazer, é exatamente o que você falou. Nós precisamos contratar pessoas, nós temos que pesquisar como fazer, qual é a forma de aplicar isso. Tem todas as regras. E tem outra. Tem as licenças, tem o cumprimento de regras, né? E veja bem, a pesquisa, ela também custa. Agora, eu queria dizer uma coisa, né? Tá quase no final já, Rebeca, aí ou não? Tá quase no final, acho que a gente tem 2 minutos, alguma coisa, 2, 3 minutinhos. Vou falar bem rápido. A nossa operação é 100% sustentável. Temos 26 segundos, me desculpa, temos 24 segundos agora. Nós vamos transformar o nosso efluente num produto veterinário. É uma nova pesquisa que vai ser publicada daqui a pouco. Como que a gente desenvolve isso sem dinheiro? Alguém tem que estar investindo, né, Rebeca? Sim.
Queridos, eu agradeço muito. A gente tem muita coisa para falar, mas eu vou ter que dar tchau. Temos 4, 3, 2 segundos.